TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao Correio Serrano na TV para você com muita notícia. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela tvccorreiodamanhã@gmail.com e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco. Fez uma foto, fez um vídeo, manda pra gente, DDD 24, porque a gente está em Petrópolis, 99248 3167, registrou alguma coisa, manda pra gente. E hoje em Petrópolis, o dia amanheceu assim com aquela névoa típica, aquele russo petropolitano. E aí eu vim para o centro de Petrópolis e decidi fazer uma imagem diferente hoje para vocês. Vocês veem aí o céu azulzinho, azulzinho, parece que hoje vai fazer sol. E ali ao fundo, a Universidade Católica de Petrópolis. Aproveitei que passei por ali e falei assim, vou fazer uma filmagem, uma imagem diferente no dia de hoje, mas tá aí. Mas eu vou falar para vocês, o frio está assim de cortar, de congelar os dedos da mão. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 12 de maio. Rio de Janeiro reduz casos de feminicídio no primeiro trimestre de 2026. Você vai ver também que operação da Secretaria de Defesa do Consumidor e do Procon RJ interdita 12 veículos em áreas turísticas do Rio de Janeiro. Boa notícia para o petropolitano. Ônibus circulando normalmente na cidade de Petrópolis no dia de hoje. Trabalhadores da empresa de ônibus Turpe suspenderam o estado de greve após pagamento de todas as pendências em aberto. E você vai ver também que Justiça atende pedido do Ministério Público do Rio e suspende licitação de 84 milhões de reais para a contratação de terceirizados na educação de Petrópolis e o município tem 30 dias para apresentar defesa. Essas e outras notícias você acompanha agora no Correio Serrano na TV. A gente vai agora para o nosso impresso, ver o que é destaque por lá, o Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, na linha vermelha, vagas nas agências reguladoras do Rio ficarão para o governador constitucional. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Pesquisa exclusiva, efeito Couto, Lula cresce e empata com Flávio no segundo turno. Uma pesquisa feita em maio mostra Flávio Bolsonaro com 42,09% das intenções de voto contra 38,17% de intenções de voto de Lula aqui no estado do Rio. Em março, a vantagem do campo conservador no recorte Rio de Janeiro e Espírito Santo chegava a quase 13 pontos. É destaque da página 3 da coluna Magna Vita e também da página 24. Aqui no nosso texto legenda, oposição dobra aposta e protocola nova PEC da anistia ao 8 de janeiro. Está aqui e você vê todos esses detalhes na página 2 e também na nossa página 7. Mas a gente vai agora lá para a nossa página 15, ver o que é destaque por lá. Vamos no nosso Petropolitano. Pois é, por lá, vocês já estão vendo aí na tela de vocês, Justiça suspende licitação de
84 milhões de reais. Pois é, a Prefeitura de Petrópolis pode ser multada em 100 mil reais se não cumprir a decisão. A juíza apontou que existem elementos de irregularidade. A gente vai saber mais agora, porque eu também trago essa reportagem em vídeo para vocês. O que acontece, gente? O Ministério Público do Estado do Rio deu um parecer favorável, pode voltar aqui para mim, deu um parecer favorável para a suspensão de um edital que prevê a contratação terceirizada de trabalhadores para a educação no município de Petrópolis. A ação foi movida pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio, o SEP, contra a Prefeitura de Petrópolis. Vamos ver esse imbróglio. A ação movida pelo Sindicato Estadual de Profissionais de Educação do Rio de Janeiro pede a anulação do pregão eletrônico número 31 de 2026. A licitação prevê a contratação terceirizada de trabalhadores para funções administrativas e operacionais nas escolas municipais de Petrópolis. O contrato é estimado em cerca de 84 milhões e 600 mil reais por um ano. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, ressalta que há fortes indícios de que o município tenta suprir uma carência estrutural mediante terceirização, ao invés de promover um concurso público. De acordo com o Ministério Público, a administração municipal vem recorrendo ao longo dos últimos anos a sucessivas contratações terceirizadas, com o objetivo de suprir lacunas permanentes. Com isso, o MPRJ deu um parecer favorável para a suspensão da licitação promovida pela Secretaria de Educação. A vereadora Lívia Miranda, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, informou que a empresa que atua no município, a Capital Ambiental, está sem contrato com a administração pública, o que torna o problema ainda maior na questão da terceirização. O que reforça a situação de que o município não tem responsabilidade com a educação pública de qualidade, porque, inclusive, a atual empresa não cumpre os direitos trabalhistas, o que se faz quando tem concurso público. A Secretaria de Educação informou que a licitação em andamento prevê uma redução de quase 50% dos profissionais do atual contrato com a empresa Capital e tem como objetivo atender à demanda de profissionais da rede escolar que não estão contemplados dentro da atual estrutura de cargos da Secretaria e que também não estavam incluídos no último concurso realizado. A Secretaria ressaltou que há um planejamento para que cada vez menos seja necessário o uso de terceirizados, com novos chamamentos do último concurso e um novo processo seletivo simplificado que está em tramitação. Pois é, gente. E no início da noite de ontem, segunda-feira, a 4ª Vara Civil de Petrópolis atendeu ao pedido do Ministério Público e suspendeu essa licitação de 84 milhões e o município tem até 30 dias para apresentar uma defesa. Nossa reportagem procurou a Prefeitura de Petrópolis, mas até o momento não tivemos retorno e é justamente o que está aqui na nossa página 15, na nossa reportagem. A Justiça, então, por enquanto, suspendeu a licitação de 84 milhões de reais para a contratação de terceirizados na educação de Petrópolis. Então, ia ser feito um pregão eletrônico, né? A prefeitura que previa a contratação de uma empresa terceirizada para atuar na rede municipal de ensino, e aí essa decisão foi assinada ontem. Então, a Justiça suspendeu por enquanto essa licitação. E você vê essa reportagem completa também aqui no nosso impresso e também no site. Vamos para as petropolitanas, ver o que é destaque por lá? Conflito de interesses pode afetar direção do SERRAC. Pois é. O Ministério Público do Estado do Rio se manifestou a favor do afastamento temporário de Ranilton Afonso Araújo do cargo de diretor de Administração, Financeiro e Patrimônio do SERRAC, entidade responsável pela gestão do Hospital Alcides Carneiro em Petrópolis. A manifestação foi apresentada em uma ação popular movida pelo vereador Léo França e, no parecer, o Ministério Público
Público afirma que a situação pode ferir o princípio da moralidade administrativa que está previsto na Constituição, e o SERRAC informou que ainda não foi oficialmente notificado pela Justiça. E a justificativa para esse parecer do Ministério Público, pois é, na ação, o vereador afirma que o SERRAC, embora seja uma entidade privada sem fins lucrativos, administra um hospital público e recebe recursos da Prefeitura de Petrópolis, por meio de um contrato de gestão. E o documento do Ministério Público ressalta: desse modo, entende o autor popular que não é lícita a nomeação do terceiro demandado para o exercício da função de diretor do SERRAC. Pois é. E aí tem todo esse imbróglio aqui nas nossas petropolitanas, falando um pouquinho sobre isso, e você pode conferir tudo no nosso site ou indo às bancas apenas R$2, aqui na nossa cidade, né, na nossa área. Vamos ver o que é destaque na nossa página 16, porque por lá tem a seguinte notícia: unidade de saúde é vandalizada em Nova Friburgo. Atendimentos foram suspensos nessa segunda-feira e o caso é investigado. Gente, que coisa, né? Olha só, e aí, unidade de saúde é prioridade, né? Não pode ser vandalizada assim. E aí vocês veem aí que os atendimentos foram suspensos. Quem fica prejudicada é a população, infelizmente. Uma triste notícia, né? Agora volta aqui para mim. Olha só, gente. Vamos falar da suspensão do estado de greve, né? Porque ontem a gente deu, inclusive, ao vivo aqui com o nosso repórter, o Gabriel Toledo, informando que os trabalhadores da empresa Turp de Petrópolis estavam em estado de greve e poderiam paralisar as atividades a 0 a 1 minuto do dia de hoje, né? No dia 12, mas felizmente, para a população não foi o que aconteceu. Em comunicado oficial, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis informou no dia de ontem, no finalzinho ali da tarde, início da noite, informou a imprensa, informou a categoria e também a população que estava suspenso o estado de greve dos trabalhadores da empresa Turp Transportes em Petrópolis e que não haverá paralisação dos serviços hoje, terça-feira, dia 12 de maio, tendo em vista que os pagamentos em aberto foram quitados pela empresa. Também em nota, a Turp Transporte confirmou que foram concluídas todas as pendências de pagamento que estavam em aberto, conforme acordado em reunião realizada lá no dia 27 de abril, entre o município de Petrópolis e a CPTrans, Sindicato dos Rodoviários, representantes da categoria e a Turp Transporte. Então, assim, temos o pleno funcionamento do transporte público na cidade de Petrópolis. A gente sabe que é um serviço, obviamente, essencial. Todo mundo precisa se deslocar, principalmente de manhã, indo para o trabalho. Então, tá aí. Os ônibus da Turp estão operando normalmente na cidade de Petrópolis, para a felicidade do petropolitano, que acaba, toda vez que tem uma paralisação dessa, ficando no prejuízo. A gente já fez várias entrevistas, a população até compreende a situação dos motoristas, dos funcionários, né, de paralisar as atividades, porque não está recebendo, porque se você trabalha, você precisa receber para pagar suas contas. As contas não esperam, não. Os boletos vencem e se você paga depois, você paga com multa, juros. Então, a população sempre está do lado dos motoristas, mas é a mais prejudicada nesses momentos. Vamos agora falar de notícias mais abrangentes do estado do Rio, porque olha só. Uma operação da Secretaria de Defesa do Consumidor e do Procon RJ, que foi realizada na última semana, bem no Dia Nacional do Turismo, interditou 12 veículos e rebocou outros 8 em áreas turísticas do Rio de Janeiro. A ação
contou com o apoio do Detran do Rio e da Polícia Militar Ambiental. Entre as irregularidades estavam transportes clandestinos, licenciamentos vencidos e problemas nos pneus e no gás natural veicular. Vamos ver. No acesso ao Corcovado, no Cosme Velho, agentes flagraram veículos realizando transporte irregular de passageiros fora das plataformas digitais autorizadas. Além disso, foram encontrados carros com licenciamento vencido desde 2023, inspeções de GNV atrasadas e pneus sem condições adequadas de segurança. Parte dos veículos foi removida do local. Na Urca, região que dá acesso ao Pão de Açúcar, a fiscalização também identificou carros de aplicativo com pneus desgastados, documentação irregular e problemas no sistema de gás natural veicular. Os veículos permaneceram interditados até a regularização. Segundo a Secretaria de Defesa do Consumidor, a operação faz parte de uma série de ações para reforçar a segurança de turistas e moradores em áreas de grande circulação. A orientação é que passageiros utilizem apenas serviços regularizados e evitem corridas oferecidas fora dos canais oficiais. De acordo com o secretário estadual de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta, o objetivo é garantir um ambiente seguro e organizado para quem visita os principais cartões postais do estado. A ação também teve caráter educativo, com orientações aos consumidores sobre como identificar serviços de transporte legalizados. E ainda falando em Detran, olha só, a instituição, o Detran do Rio, publicou novas regras para reforçar a proteção de motoristas vítimas de clonagem de veículos. A portaria define procedimentos mais ágeis para a investigação dos casos e facilita a troca de placas e a contestação de multas indevidas. A nova regulamentação foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira e cria um fluxo administrativo mais organizado e seguro para quem sofre com o crime de clonagem de placas. Segundo o presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho, a medida traz mais transparência, segurança e controle no processo de investigação, além de ajudar no combate às fraudes. O pedido de abertura do processo poderá ser feito pelo proprietário do veículo ou representante legal, por meio do Sistema Eletrônico de Informações, na sede do Detran, nos serviços auxiliares de trânsito ou na corregedoria do órgão. Entre os documentos necessários estão o registro de ocorrência policial, documentos do veículo, fotografias atualizadas e notificações de multas suspeitas. Durante a investigação, o Detran poderá incluir uma restrição administrativa cautelar no cadastro do veículo, além de suspender temporariamente multas, pontos na CNH e outros processos relacionados às infrações cometidas pelo veículo clonado. Se a fraude for confirmada, o proprietário do veículo original terá direito à troca gratuita das placas, emissão de novo Renavan e novos documentos do automóvel, desde que não haja débitos pendentes. As multas e penalidades geradas pelo veículo clonado também serão retiradas do cadastro do proprietário. O Detran ainda fará comunicação à Secretaria de Fazenda para evitar cobranças indevidas de IPVA. A portaria também prevê a investigação de possíveis irregularidades dentro do próprio sistema do Detran. Casos de fraudes ou falhas administrativas poderão resultar na anulação de procedimentos e na apuração de responsabilidades. Enquanto o Brasil registrou o primeiro trimestre mais letal para as mulheres nos últimos 11 anos, o estado do Rio apresentou queda nos casos de feminicídio. Segundo o ISP Mulher, o número de registros passou de 32 para 20 casos em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados também mostram redução de 23% nos casos de homicídio doloso contra mulheres no estado. Por outro lado, as tentativas de feminicídio aumentaram mais de 10% no primeiro trimestre desse ano. Para a Secretaria Estadual da Mulher, o crescimento dos registros de violências como constrangimento ilegal e difamação indica que mais mulheres estão buscando ajuda e acessando a rede de proteção antes que a violência chegue ao desfecho fatal. As
autoridades também destacam a importância de ampliar o debate sobre a responsabilidade dos agressores e o fortalecimento de políticas públicas. Entre as ações desenvolvidas estão campanhas de conscientização, fortalecimento da rede de apoio e programas voltados para homens autores de violência doméstica. Um dos programas citados pelo governo do estado é o Serviço de Educação e Responsabilização do Homem, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e o Instituto Mapear. A iniciativa promove grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica e, segundo o estado, em 2025, o programa contribuiu para a redução da reincidência de 17% para 2% entre os homens acompanhados na unidade prisional Patrícia Scioli. E olha só, gente, em Petrópolis, uma mulher foi agredida pelo companheiro e precisou de atendimento médico após ser ferida com uma tesoura em Itaipava. O homem foi preso em flagrante na última sexta-feira, olha só. De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram acionados após denúncias de que o suspeito estaria alterado e ameaçando a companheira nas proximidades de um posto de saúde em Itaipava. No local, os policiais encontraram um homem agressivo e realizaram a prisão. Durante as investigações, os agentes identificaram que a vítima apresentava uma lesão na mão esquerda e precisou receber atendimento médico. Segundo o relato da mulher para a polícia, a agressão aconteceu após uma agressão na manhã anterior, quando o companheiro teria utilizado uma tesoura e a feriu. E ela ainda apontou que as agressões e ameaças eram frequentes, além de episódios de violência doméstica praticadas pelo suspeito ao longo do relacionamento. O homem foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e violência psicológica contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do Povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas.
e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o rendimento médio da população brasileira bateu recorde em 2025, segundo dados do IBGE. O valor médio mensal de todas as fontes de renda chegou a R$ 3.367, o maior da série História da PNAD contínua, iniciada em 2012. O resultado representa um crescimento de 5,4% em relação a 2024 e de 8,6% na comparação com 2019, ano anterior à pandemia. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a recuperação da renda da população, iniciada em 2022, se manteve de forma consistente até 2025. Essa pesquisa, ela gera informações de rendimento da população do país, tanto em relação ao rendimento do trabalho, quanto ao rendimento de outras fontes diferentes do trabalho. Por exemplo, aposentadoria e pensão por morte, rendimento de aluguel e arrendamento, rendimento de programas sociais do governo, dentre outros. Do total de 212 milhões e 700 mil pessoas residentes no Brasil, 67,2% possuíam algum tipo de rendimento em 2025, o equivalente a 143 milhões de brasileiros. Esse é o maior percentual já registrado pela pesquisa. A região Sul apresentou a maior proporção de pessoas com rendimento, enquanto Norte e Nordeste tiveram os menores percentuais. Ao analisar por tipo de rendimento, se observa que 47,8% da população possui rendimento do trabalho, também foi o valor máximo da série, enquanto 27,1% tinham rendimentos de outras fontes. Entre esses outros rendimentos, o destaque vai para a aposentadoria e pensão, que abrangia 13,8% da população residente. O rendimento proveniente do trabalho continuou sendo a principal fonte de renda da população brasileira. Em 2025, o rendimento médio habitual de todos os trabalhos chegou a R$ 3.560, uma alta de 5,7% em relação ao ano anterior e o maior valor da série histórica. Dentre os rendimentos de outras fontes, a maior variação positiva foi registrada para a categoria de outros rendimentos, que inclui, por exemplo, rendimento de aplicações financeiras, bolsas de estudos, rendimentos de seguro-desemprego. E esse percentual de pessoas que recebiam essa categoria outros rendimentos
aumentou de 1,5% para 1,9% da população. A massa de rendimento mensal real de todos os trabalhos atingiu 361 bilhões e 700 milhões de reais em 2025, o maior valor da série histórica. Segundo o IBGE, esse foi o 4º ano consecutivo de crescimento da massa de rendimento do trabalho acima de 6%. Em 2025, o rendimento de todas as fontes, considerando a população residente com rendimentos, registrou um valor médio de R$ 3.367, incluindo diferentes tipos de rendimento, que esse foi o maior valor da série histórica da pesquisa e representa um crescimento de mais de 5% em relação a 2024. Mesmo com o aumento da renda, o IBGE aponta que a desigualdade ainda segue elevada no país. Os 10% da população com maiores rendimentos receberam, em média, 13,8 vezes mais do que os 40% com menores rendimentos. Além disso, o 10º mais rico da população concentrou 40,3% de toda a massa de rendimentos domiciliares em 2025. E os tribunais regionais eleitorais estão com inscrições abertas para ampliar e renovar o banco de mesários voluntários que vão atuar nas eleições gerais de 2026 em outubro. O cadastro pode ser feito de forma permanente pela Justiça Eleitoral e os voluntários ajudam na fiscalização do processo nas zonas eleitorais. Desde março, o Tribunal Superior Eleitoral realiza uma campanha para convocar novos colaboradores para atuarem como mesários. O conteúdo está sendo divulgado em emissoras de rádio, televisão e também nas redes sociais, com foco principalmente no público jovem. Todo eleitor com mais de 18 anos pode se inscrever, desde que esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral. Não podem atuar como mesários candidatos nas eleições, parentes de até 2º grau de candidatos, membros de diretórios partidários com função executiva e autoridades policiais. O cadastro pode ser feito preferencialmente pelo aplicativo e-Título ou nos sites dos tribunais regionais eleitorais. O eleitor também pode procurar o cartório eleitoral por telefone ou WhatsApp, conforme os contatos disponíveis nos sites dos TREs. A inscrição como voluntário não garante convocação imediata. Caso não haja vaga disponível, o cadastro permanece no sistema para futuras eleições. Se for selecionado, o eleitor recebe uma carta convocatória oficial com informações sobre função, treinamento e local de votação. A Justiça Eleitoral também pode enviar a convocação por meios digitais, como o WhatsApp oficial e aplicativo e-Título. No dia da eleição, a ausência sem justificativa pode gerar penalidades. Em caso de impedimento, o convocado deve apresentar justificativa como um atestado médico, que será analisado pela Justiça Eleitoral. Os mesários passam por treinamento preparatório, que pode ser feito pelo aplicativo Mesário, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. As aulas são divididas por blocos de assuntos e liberadas gradualmente conforme o andamento do treinamento. Cada sessão eleitoral conta com 4 mesários responsáveis por funções como organização da fila, conferência das urnas eletrônicas, controle da movimentação de pessoas, localização do nome do eleitor no caderno de votação e entrega do comprovante de votação. Vale destacar que quem atua como mesário não recebe salário, mas tem direito ao auxílio alimentação de R$ 65,00 por turno trabalhado. Os voluntários também recebem 2 dias de folga para cada dia trabalhado e para cada dia de treinamento. Em alguns concursos públicos, a atuação como mesário pode ser usada como critério de desempate. E o governo federal definiu que o benefício do programa Gás do Povo será pago sempre no dia 10 de cada mês, mesmo quando a data cair em fim de semana ou feriado. A medida foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A nova regra começa a valer neste mês, com a liberação do crédito de maio para 2.710.000 famílias brasileiras. O investimento total previsto pelo governo é de mais de 288 milhões de reais. O programa garante a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. O valor do benefício varia de acordo com o tamanho da família. Famílias com 2 ou 3 integrantes recebem um vale a cada 3 meses. Já as famílias com 4 ou mais pessoas recebem o benefício a cada 2 meses. Segundo o Ministério, o vale anterior continua válido até o dia 9 do mês seguinte ao novo pagamento.
Em maio, cerca de 345 mil famílias passarão a receber o benefício pela primeira vez. Atualmente, o Gás do Povo atende mais de 15 milhões de famílias em todo o Brasil, alcançando cerca de 45 milhões de pessoas. A maioria dos benefícios é destinada a mulheres responsáveis pelos lares. Mais de 14 milhões de mulheres recebem o auxílio, representando 93,14% dos domicílios atendidos pelo programa. O objetivo é combater a pobreza energética, que é a situação em que as famílias não conseguem arcar com os custos básicos como o gás de cozinha. O governo também criou o Programa Nacional de Acesso ao Cozimento Limpo, com ações para ampliar o acesso da população a fontes de energia doméstica. Vale lembrar que o Gás do Povo começou a ser implementado em novembro do ano passado, atendendo inicialmente 1 milhão de famílias em 10 capitais brasileiras. Em janeiro, o programa foi ampliado para as demais capitais do país. Para participar do programa, a família precisa ter renda por pessoa de até meio salário mínimo, estar inscrita no CAD único, manter o cadastro atualizado nos últimos 24 meses, ter CPF regular e pelo menos 2 pessoas na composição familiar. O programa prioriza famílias que já recebem o Bolsa Família. Os beneficiários podem consultar o direito ao vale e localizar revendas credenciadas pelo aplicativo Meu Social, Gás do Povo, pelo portal oficial do programa ou pelo Disque Social 121. E o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio inaugurou na última semana o destacamento de bombeiro militar de Guaba Grande, na região dos Lagos. A nova unidade representa um avanço estratégico na ampliação da cobertura operacional da corporação e garante presença permanente dos bombeiros militares no município, fortalecendo os serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e ações de defesa civil. A entrega faz parte do projeto Bombeiro 100%, que visa tornar o Rio de Janeiro o único estado do país com pelo menos uma unidade operacional em cada um dos seus 92 municípios. Atualmente, a iniciativa chegou a 71% de sua conclusão. A nova unidade é considerada um marco operacional, por ser a primeira do estado a receber uma viatura motorhome totalmente equipada, funcionando como um verdadeiro quartel sobre rodas. Além disso, o destacamento é o primeiro a operar uma viatura multimissão, um veículo com mais mobilidade, versatilidade e autonomia para as equipes. O CBMERG investiu cerca de R$ 3.800.000 na estrutura operacional da unidade, incluindo viaturas, equipamentos e materiais modernos. A implantação do destacamento foi realizada em parceria com a Prefeitura de Guaba Grande, responsável pela cessão do terreno e apoio em etapas da obra, consolidando um modelo de cooperação eficiente e sustentável. Além de ampliar a presença do CBMERG na região dos Lagos, o novo quartel reforça a cobertura emergencial em áreas de grande fluxo turístico e elevada demanda durante períodos de férias e veraneio. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos.
Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio rejeitou a proposta apresentada pela Prefeitura de Petrópolis para firmar um termo de ajustamento de gestão relacionado às contas do município. A decisão monocrática foi assinada pelo presidente da Corte no dia 29 de abril e publicada no Diário Oficial na última semana. A proposta enviada pela Prefeitura tinha como objetivo estabelecer medidas, metas e prazos para recompor o equilíbrio financeiro, orçamentário e fiscal do município, sem comprometer a continuidade dos serviços públicos essenciais. No termo de ajustamento de gestão, a Prefeitura de Petrópolis alegou que foram identificados passivos ocultos nas contas da administração anterior do ex-prefeito Rubens Bontempo, o que teria agravado a situação fiscal da cidade. Segundo o processo, esses passivos não estavam registrados de forma transparente e acabaram gerando obrigações inesperadas para a cidade. Entre os pontos citados na proposta do município estavam a utilização indevida de recursos vinculados no valor de R$ 57.100.000, incluindo verbas federais destinadas à saúde, educação, defesa civil e recursos do Fundo de Capitalização do INPAS. Também foi apontada a realização de despesas sem cobertura orçamentária, somando R$ 31.900.000 relacionados a contratos da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, para serviços de limpeza urbana e resíduos sólidos. A Procuradoria-Geral do TCE-RJ entendeu que a proposta era juridicamente inadmissível. O principal argumento é que o regimento interno do tribunal proíbe a celebração de tag em processos ligados às contas de governo. O parecer também destacou um trecho da versão apresentada pela Prefeitura que previa que o tribunal deveria se abster de emitir um parecer prévio contrário às contas de 2025, em razão dos compromissos assumidos no tag. Para o órgão técnico, isso configuraria a tentativa de interferência no julgamento das contas públicas. Apesar da decisão em desfavor do município, o caso ainda vai ser submetido ao plenário da Corte de Contas. E em nota, o ex-prefeito Rubens Bontempo disse que a proposta apresentada pelo atual governo se refere a uma dívida do exercício de 2025 e que os valores confessados, que segundo Bontempo chegam a quase 90 milhões de reais, ficam aquém
das despesas não pagas pela administração direta e indireta em 2025, que ultrapassam mais de 200 milhões de reais. E o 38º Batalhão de Polícia Militar realizou a passagem de comando na última sexta-feira na sede do batalhão em Três Rios. Na solenidade, a Tenente-Coronel Viviane assumiu oficialmente o comando e sucede a Tenente-Coronel Selma Jansen. Assumo o comando do 38º Batalhão de Polícia Militar. A Tenente-Coronel Viviane sucede a Tenente-Coronel Selma Jansen, que deixou o comando do 38º Batalhão de Polícia Militar para assumir o colégio da corporação em Campo Grande. A cerimônia foi presidida pelo líder do 7º Comando de Policiamento de Área, o Coronel Martins, e contou com a presença de autoridades civis, militares e representantes de instituições parceiras. Primeiro, a palavra de comando do Corpo Secreto é integração. A nossa entrega é a nossa segurança. Nós somos clientes de nós mesmos. A cerimônia aconteceu na última sexta-feira, na sede do 38º Batalhão de Polícia Militar em Três Rios. A passagem de comando representa um importante momento institucional de continuidade e renovação da corporação. A Tenente-Coronel Viviane se torna a segunda mulher a assumir o comando do 38º Batalhão. A Tenente-Coronel Selma Jansen foi a primeira mulher a estar à frente do batalhão. Antes disso, ela atuou como chefe da Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado de Polícia Militar. No rito de passagem da última sexta-feira, Selma Jansen ressaltou ter encontrado apoio e respeito dentro da unidade, durante o período que esteve no comando. Não representa apenas uma troca de comando, representa a confirmação de que competência se constrói com trabalho, liderança se conquista pelo exemplo e compromisso com a missão se demonstra todos os dias, independente do gênero. De acordo com o 38º Batalhão, a nova comandante vai dar seguimento ao trabalho de valorização dos agentes e de integração com a comunidade. O 38º Batalhão é responsável pela cobertura dos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul, Sapucaia, Areal e Comendador Levi Gasparian. Olha só, gente, a 5ª Unidade de Policiamento Ambiental, a UPAM, identificou um descarte irregular de resíduos nas margens de um curso hídrico no bairro Albuquerque, em Teresópolis. O descarte irregular é crime ambiental e pode causar impactos na saúde pública. Durante a fiscalização no bairro Albuquerque, em Teresópolis, a Polícia Ambiental encontrou uma grande quantidade de resíduos de construção civil e lixo doméstico descartados de maneira irregular no local. Os agentes identificaram também uma retroescavadeira e um caminhão caçamba. Os resíduos foram encontrados às margens de um curso hídrico. O descarte irregular de lixo provoca poluição ambiental, risco de contaminação de recursos e impacto para a saúde. A ocorrência foi registrada na delegacia de Teresópolis. Apesar dos fatos, ninguém foi preso. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E uma mulher foi presa e uma arma de fogo foi apreendida no centro de Petrópolis também durante o fim de semana. A ação foi realizada por agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar, olhem só. Na noite de domingo, policiais militares prenderam uma mulher de 30 anos, apontada pelos agentes como autora de diversos roubos e furtos no centro de Petrópolis. A equipe foi acionada para uma ocorrência de roubo em um hotel na rua Visconde de Souza Franco. No local, a suspeita já havia sido imobilizada por funcionários, após ela e um homem, ainda não identificado, ameaçarem uma vítima com uma faca e roubarem um celular e 2 garrafas de champanhe. A mulher foi presa em flagrante pelo crime de roubo, com base no artigo 157 do Código Penal. A faca utilizada na ação foi apreendida. Já na madrugada de sábado, policiais apreenderam uma pistola de calibre .32 e 6 munições intactas durante uma ocorrência na Praça Marechal Carmona, no centro de Petrópolis. Os agentes foram acionados para verificar uma denúncia de lesão corporal e, ao chegarem no local, receberam a informação de que um homem armado estaria ameaçando pessoas no interior de um prédio. O suspeito, de 47 anos, tentou fugir e resistiu à abordagem. Durante as buscas, os policiais localizaram a arma escondida próxima ao teto do banheiro. O acusado admitiu não ter porte de arma de fogo e, por essa razão, foi preso em flagrante e encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia.
E agora a gente vai chamar ao vivo o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação, porque a gente volta a falar sobre aquela questão do Ministério Público do Estado do Rio ter se manifestado a favor do afastamento temporário de Ranilton Afonso Araújo do cargo de diretor de Administração, Finanças e Patrimônio do SERRAC. O SERRAC é uma entidade responsável pela gestão do Hospital Alcides Carneiro em Petrópolis, e agora ele traz todos os detalhes dessa manifestação do Ministério Público. Ali no nosso jornal a gente falou rapidamente no primeiro bloco e agora o Toledo traz todas as informações. Bom dia, Toledo. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão assistindo. Olha, essa manifestação ela foi apresentada em uma ação popular movida pelo vereador de Petrópolis, o vereador Leonardo França, o Léo França. No parecer, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, afirma que a situação pode ferir o princípio da moralidade administrativa, previsto na Constituição Federal e também tratado pela Lei Federal número 12.813 de 2013, a Lei de Conflito de Interesse. O Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, SERRAC, informou que ainda não foi oficialmente notificado pela Justiça. Na ação, o vereador afirma que o SERRAC, embora seja uma entidade privada sem fins lucrativos, administra um hospital público e recebe recursos da Prefeitura de Petrópolis por meio de um contrato de gestão. E olha, Roberta, a gente nessa manhã, nossa equipe vai conversar com o vereador de Petrópolis, Leonardo França, sobre esse assunto. E é claro, ao longo da nossa programação, a gente traz mais atualizações sobre esse e sobre outros assuntos aqui da cidade de Petrópolis. Volto com você. Toledo, muito obrigada pelas suas informações. Então, ao longo da nossa programação, a gente sabe mais detalhes sobre isso e também amanhã no nosso jornal. Bom trabalho para você aí, Toledo. E agora a gente vai ver como vai ficar o tempo na nossa área de cobertura. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta terça-feira aqui nas cidades da região de cobertura. E a previsão para terça segue a mesma tendência do fim de semana, uma previsão bem gelada. Isso por causa da passagem de uma massa de ar polar. E começamos a nossa previsão do tempo por Nova Friburgo, onde a terça-feira será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite pode ter pancadas de chuva e os termômetros variam entre a mínima de 12 e máxima de 20 graus. Em Teresópolis, o dia é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de poucas nuvens, mas sem previsão de chuva. E as temperaturas em Teresópolis variam entre a mínima de 12 e máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão é bem parecida com Teresópolis. Na cidade imperial, a terça-feira será de sol com algumas nuvens. Já à noite, o céu estará com poucas nuvens. E os termômetros em Petrópolis variam entre a mínima de 12 e máxima de 20 graus. Agora em Paraíba do Sul, na região centro-sul aqui do estado, o dia será de sol com muitas nuvens no período da tarde. Na parte da noite, a nebulosidade diminui e as temperaturas variam entre a mínima de 15 e máxima de 24 graus Celsius. E para finalizar a nossa previsão no tempo, em Três Rios, o dia será de sol com algumas nuvens e períodos de céu nublado. A noite será com poucas nuvens e os termômetros em Três Rios variam entre a mínima de 15 e máxima de 23 graus Celsius. E essa foi a previsão no tempo para terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. E a Prefeitura de Petrópolis oferece nesta semana 98 oportunidades através do balcão de empregos. As vagas estão disponíveis até sexta-feira. O balcão dessa semana conta com 9 vagas que não exigem experiência, sendo elas para advogado, atendente de balcão, auxiliar de serviços gerais, estagiário de administração e engenharia, além de vendedor. No total, são 98 oportunidades por meio do balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis. As vagas estão disponíveis a partir desta segunda-feira até sexta-feira, dia 15 de maio. Os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura. É possível conferir todas as vagas em correiopetropolitano.com.br.
E o documentário Cidade Esquecida, produzido pela jornalista petropolitana Marise Simões e dirigido pelo cineasta Rodolfo Medeiros, inspirou uma mobilização solidária em Petrópolis. A iniciativa do Olhar à Ação está arrecadando itens de higiene e alimentação para pessoas em situação de rua. E a campanha recebe doações até o dia 20 de maio no Instituto Técnico do Brasil, bem no centro da cidade. Entre os itens pedidos estão escova e pasta de dentes, sabonete, meias, água mineral, sucos, biscoitos e barras de cereal. Segundo os organizadores, a proposta é transformar a reflexão provocada pelo documentário em uma ação concreta de cuidado e empatia. Após o período de arrecadação, os próprios realizadores vão montar e distribuir os kits diretamente nas ruas de Petrópolis. O documentário Cidade Esquecida aborda a invisibilidade social e a realidade das pessoas em situação de rua no município. Então, as doações podem ser feitas até o dia 20 de maio e entregues no Instituto Técnico do Brasil, que fica na rua Marechal Floriano Peixoto, número 10, no centro de Petrópolis. Então, lembrando, até o dia 20 de maio, lá na rua Marechal Floriano Peixoto, número 10, bem no centro de Petrópolis. E olha só, gente, o antigo Teatro Santa Cecília em Petrópolis passou por uma grande revitalização em novembro de 2023 e se transformou no Teatro Imperial. Desde a reinauguração, o espaço tem recebido shows, espetáculos e exposições, fortalecendo a cultura na cidade imperial. Quem entra no Teatro Imperial logo percebe as transformações. A fachada restaurada e os ambientes internos modernizados chamam a atenção de quem visita o espaço. Obras assinadas pelos artistas Márcio Fiorini e Luciano Cian ajudam a construir uma nova identidade para o antigo Teatro Santa Cecília, que hoje une história e contemporaneidade. A proposta é colocar Petrópolis na rota de grandes produções culturais, recebendo espetáculos que circulam pelo estado do Rio de Janeiro e também por outras cidades do país. A revitalização do espaço devolveu à cidade um importante palco cultural. Além de preservar a história do antigo teatro, o projeto também abriu espaço para novas experiências artísticas e reaproximou o público da cena cultural petropolitana. É justamente de devolver para a cidade um equipamento cultural com atividade contínua, programação artística, de todas as linguagens e expressões artísticas. Então, a gente entende que uma cidade como Petrópolis, uma cidade reconhecidamente histórica, ela tem também que ter, esse lado cultural ativo. A reforma incluiu a modernização da caixa cênica, novos assentos, melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, além da adequação às normas de acessibilidade. No mezanino, uma galeria de arte recebe atualmente a exposição Obras em Arte, com fotografias que registram todo o processo de restauração do teatro. Mesmo com os projetos sendo implementados de forma gradual, a resposta do público tem sido positiva desde a reinauguração. Eu acredito que a gente já está conseguindo uma excelente resposta, justamente porque as pessoas começam a reperceber aquele lugar, que elas podem contar hoje em dia, poxa, hoje eu vou lá no Teatro Imperial, que com certeza vai ter programação. Desde a reinauguração, o Teatro Imperial tem ampliado a programação cultural em Petrópolis, recebendo apresentações musicais, peças teatrais e eventos variados. A proposta é fortalecer o setor cultural e transformar o espaço em referência para grandes espetáculos na região serrana. E o trabalho não para por aí. O teatro também oferece programações gratuitas, buscando aproximar o público que ainda não tem o hábito de frequentar esses espaços culturais. Nós temos a Orquestra Teatro Imperial, que é voltado para o público erudito, o Leiturinha, que é um projeto justamente voltado para as crianças, e também o Cine Teatro Imperial. Então, olha quanta coisa legal, em 35mm e hoje também em digital. Então, assim, olha quanta coisa legal que a gente proporciona ao público.
Além de incentivar produções locais e valorizar artistas da cidade, o Teatro Imperial já planeja novas atrações para os próximos meses. A expectativa é trazer cada vez mais produções nacionais e internacionais, consolidando o espaço como um dos principais palcos culturais da região. E o nosso jornal fica por aqui, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã, trazendo muita notícia para você. Ótima terça-feira, até amanhã! TVC, a TV do Correio da Manhã.